queria saber sobre suplementos. Ótimo. São necessários realmente para todos? De novo. E estamos exagerando? Estamos exagerando e muito. Né? Se a gente tem um trato digestório que nos permita essa absorção, então a gente não tem nenhum outro fator de risco, nós somos saudáveis, né? Não tem nenhuma história de cirurgia bariátrica ou cirurgia intestinal, né? Eu sou uma pessoa saudável. Não preciso. Né? Teoricamente, não. Aí eu vou dosar para ver se eu preciso de algum suplemento, por exemplo, vitamina D. É difícil a gente ter pela alimentação, né? Então, se a gente não se expuser ao sol, pelo menos ali 10, 15 minutinhos, 3 vezes por semana, às vezes a gente pode ter um nível mais baixo. A gente sabe que pessoas com obesidade, elas sequestram a vitamina D, então a gente vai precisar repor muitas vezes, né? Paciente idoso, osteoporose. Então, a gente tem indicações. Mas se eu tenho um nível bom, né? Fiz a dosagem, tá bom? Eu vou repor para quê? Tomar para quê, né? Se eu tenho então, todos você tem que os tomar nutrientes. se no exame de sangue disser que precisa, É basicamente isso. Até antes do exame de sangue, a triagem disso se dá pela pesquisa do padrão alimentar. Exato. Então, assim, quem tem um padrão alimentar super saudável... Primeiro vamos mudar a alimentação. Exato. Talvez de nem repente. precise. Talvez nem precise do suplemento. Talvez nem né? precise. Então, Porque- quem tem padrão alimentar saudável, ou se precisar, vai ser algo muito discreto, pouca coisa. Porque o excesso de vitaminas, as pessoas Pode se ser esquecem. tóxico Isso pode também, ser né? tóxico. Vitamina D pode fazer hipercalcemia, levar a coma e Você morte. sabe que, nossa, gente, eu tenho uma amiga que ela é super saudável, linda, toda malhada, assim, bonita, sabe? E come bem e tudo mais. Ela tá cheia de tumorzinho, sabe? Tumor, assim, graças a Deus, um na mão agora é benigno e tal, mas ela tá cheia de coisa. Aí teve num olho, tirou. Aí ela falou assim, gente, mas eu faço tudo certinho. Será que são os suplementos? Aí ela falou que toma vários. Pois é. Então, É. a gente E tem, aí ela começou a desconfiar o disso. suplemento já diz o nome. Ele serve para suplementar uma necessidade que eu não tô conseguindo suprir pela minha alimentação. Aham. Geralmente, se eu tenho um bom padrão alimentar, eu sou jovem, não tenho nenhuma comorbidade, muitas Não vezes precisa vai dar tomar. conta. Então é isso que a gente precisa. Primeiro, inquérito bom alimentar. Ver se tem comorbidade associada. Aí, depois que você vai para o exame laboratorial, aí você vai pedir aquilo que é necessário. Não pedir a tabela periódica que a gente tá vendo por aí hoje também, tá? É aquelas listas enormes, né? E aí exato. tem suplementos, então, por exemplo, uma pessoa que é vegetariana estrita ou vegana, muitas vezes vai ter que repor ferro, vitamina B12, zinco, dependendo do caso, né? Então, a paciente, como eu falei ali, que é idoso, que tem osteoporose, a vitamina D, né? Até para a população em geral, crianças, hoje a gente tá suplementando meio que de rotina, isso é um assunto meio polêmico, né? Mas enfim, existe isso. E agora, o excesso, principalmente agora, a gente tá vendo até cardápio de soro, que injeta vitamina sem Caramba, sentido, gente. né? Nossa. Que não tem nenhuma deficiência. Magnésio para todo mundo. O que é para todo mundo, o que não é para ninguém, como eu falei, é complicado. É pra prestar Por exemplo, atenção, né? glúten, né? Para quem não tem doença celíaca ou intolerância documentada ao glúten, não, né? A gente não tem evidência de tirar para diminuir peso corporal ou tratar qualquer outro tipo de comorbidade, como diabetes ou doença cardiovascular. A mesma coisa, leite. Se você não tem intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca, a mesma coisa. Então, o leite, estão falando, inflamatório. Não, muito pelo contrário, a gente tem evidência de que o leite pode ser anti-inflamatório para quem não tem essas condições. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, por isso, individualizar essa coisa, magnésio para todo mundo, para dormir, para corrigir um hábito que tá, assim, tá dormindo doente, mal, toma né? um suplemento, toma uma melatonina porque está dormindo mal. Aham. Não faz sentido, é melhor corrigir o padrão do sono. Você vai ver, né, quando a gente entra nessa questão do sono, a pessoa fica com o celular lá, rolando deitado lá. na cama até meia-noite, mas o meu sono não tá vindo. É claro, tá com a luz da tela do celular no olho, inibindo a produção de melatonina endógena. O sono não vai vir enquanto você tiver com o E celular. quando a pessoa acorda durante a noite e demora um pouquinho para dormir, é normal acordar durante a noite? Depende do padrão, né? A questão do sono é super complexo, né? Dá um podcast só Tem sobre que sono. individualizar, né? É super complexo, tem que individualizar. Mas assim, o que eu recomendo para as pessoas que acordam à noite? Às vezes é uma vontade de ir no banheiro, tomar uma água. Faz isso de preferência com a luz apagada. Né? Não jogar nada de luz e não pega o celular na metade da noite, porque aquilo ali sim pode estragar o teu sono. Porque daí você joga a luz, né, da tela eletrônica, corta a produção da melatonina, vai demorar 1 hora para você conseguir dormir de novo. E no mínimo 6 horas de sono. É 7 a Não, até 9 mais que a que gente isso. 7 a orienta. 9? Mas Tem- no mínimo tem uma- 6. tem uma- Mínimo 7. tá. O ideal seria o 7. No livro tá 7. Tem uma curva em U de mortalidade, né? Quando você dorme mais, começa a aumentar a mortalidade. Quando você dorme menos que isso, começa a aumentar, né? E pode ser picadinho ou tem que ser inteiro? De preferência, para ter um ideal padrão do sono mais estruturado e reparador, porque assim, né, o sono tem que ser reparador. Tem as fases do sono, né? Que você precisa Sono passar. é um momento onde a gente
limpa o nosso cérebro, né? Ele é reparador, a gente consolida a memória, a gente consolida o treinamento físico, ele é consolidado no sono. Então, todos os elementos importantes da nossa vida, eles são feitos durante o sono. O padrão de sono estruturado é importante, essas horas, né? 7 a 9 horas. E aí, para não atrapalhar esse padrão, não se recomenda muito quebrar e picar o sono, às vezes, durante o dia. Não, mas se a pessoa acorda, ela dorme 8 horas, mas ela dorme 3, acorda e fica um pouquinho acordada, depois ela dorme mais 2. Isso reflete um padrão não tão saudável assim. Aí vale a pena a individualização. Exato. O ideal é você ter superficializações do sono. Então você entra num sono mais profundo, superficializa. Isso ocorre geralmente umas 3, 4 vezes mais ou menos. Até pode despertar, eventualmente, tomar uma água e tal, mas não de acordar e passar algum tempo acordado. Isso aí já pode sinalizar um padrão inadequado. A gente vai investigar as causas, né? Insônia primária, secundária. Só acordar para fazer xixi rapidinho e voltar, tudo bem, né? Até uma vez por noite. E tentar evitar de beber líquido antes de dormir. Isso é uma estratégia. E de comer também, né? Aí que tá. Me disseram, eu tava lendo esses dias, me disseram que o bom é comer pelo menos 3 horas antes de dormir. É isso que a gente recomenda mesmo. Perfeito, e evitar muito líquido também depois das 18 horas, principalmente. O ideal é antecipar o jantar e evitar esse excesso de líquido à noite para ter um padrão de sono melhor, mais leve, mais reparador. A gente tem um conceito hoje chamado crononutrição. Então, a gente respeitar os ritmos, né, circadianos para nossa alimentação. Eu tô fazendo isso agora. Tô conseguindo jantar 6, 7 Perfeito. e parar. Ótimo. É isso mesmo. Aí um dia ou outro eu deixo. Mas no dia a dia, assim, com mais frequência possível, né? Fazer isso. A gente vê muitas pessoas hoje pulando o café da manhã, fazendo jejum intermitente, né? Então tem que tomar muito cuidado, assim, não fazer isso. Então, a gente tem algumas evidências que o jejum intermitente, mas o ideal é o jejum intermitente você pular, se for para pular alguma coisa, pular o jantar. E não o café da manhã, primeiro ponto. Tentar não fazer mais de 2 vezes por semana. A gente tem algumas evidências de que pode ajudar um pouco na questão metabólica para as pessoas que não têm compulsão alimentar, porque fazer isso para quem tem compulsão alimentar pode piorar a compulsão alimentar. E é importante ressaltar também que isso não é melhor que uma dieta hipocalórica padrão para perda de peso. As pessoas fazem jejum intermitente achando que elas vão emagrecer e na realidade não, só porque você vai restringir o número de calorias que você come ao dia. É basicamente e nem para saúde, assim, em geral, a gente tem, então, como eu te falei, algumas evidências mostrando benefício metabólico, né, em glicemia, resistência insulínica, mas ainda é um assunto meio controverso. Então, assim, de praxe a gente não orienta muito na prática, ou não. que faça acompanhado, né? Exato, Sim, ou que faça acompanhamento de forma médico, individualizada, com tudo.